Você vai ouvir agora O Mundo do Violão. Trajetória, cultura, arte, compositores e intérpretes. Produção e apresentação do professor e violonista Thales Guimarães. Saudações, ouvinte! Neste programa, eu tenho o prazer imensurável de entrevistar um exímio violonista. Ele não é apenas um ótimo violonista, mas também é professor, escritor, pesquisador e tem dado uma contribuição histórica para nosso querido instrumento. Para vocês terem uma ideia do currículo do nosso entrevistado, vou citar alguns itens. Ele nasceu no interior de São Paulo e começou a tocar violão aos 10 anos. É bacharel em música pela Unesp, é especialista em violão, curso que fez em Londres, e também é mestre em musicologia pela USP. Criou o Concurso Nacional de Violão Musicalis, projetou o Seminário Nacional de Violão Vital Medeiros e o Festival de Música de Ourinhos, além de organizar o Encontro de Violão em João Pessoa. Nosso entrevistado vem se dedicando a pesquisar a história do violão no Brasil, escreveu para a revista Violão Intercâmbio por quase uma década e hoje escreve para a revista Violão Pro. Tem atualmente gravado 3 CDs, sobre os quais ele mesmo irá falar. É professor de violão da Universidade Federal da Paraíba, realiza recitais, masterclass e palestras por todo o Brasil. Eu tenho a honra de entrevistar Gilson Antunes. Gilson, a satisfação de lhe entrevistar é imensurável. Eu gostaria de começar lhe pedindo que dissesse qual a importância do violão na sua vida e o que ele trouxe de mudança para você enquanto ser humano. Thales, é um prazer estar falando então aqui no seu programa, né, que é um programa maravilhoso, né, que eu recomendo a todos, né, e está marcando história aqui também no violão, né. Então, eu toco violão desde 1981, o violão popular, né. Na verdade eu comecei por um breve período tocando violão popular de ouvido, vendo meu irmão tocando, né. Mas, enfim, eu posso dizer que eu comecei a tocar violão para valer já no violão erudito, em 1982, né, eu tinha 10 anos de idade. Então, o violão ele acompanhou todas as mudanças da minha vida, né, das boas às ruins, né? Então, eu posso dizer que o violão é o meu melhor companheiro, né, já que eu não tenho um cachorro, né? Dizem que o melhor amigo do homem é o cachorro, né? E apesar de adorar os animais, né? Mas o violão, enfim, ele acompanhou todos esses momentos, né? A minha infância, adolescência, né? A juventude, né? E eu acho que a mudança principal, né? Eu aprendi a me conhecer melhor tocando violão, né? Ele foi um elo de ligação entre as coisas que eu queria fazer, né? E enfim, foi o instrumento que me fez me conhecer melhor a partir dele mesmo, né? E outra coisa, acho que o violão foi o foco principal dos meus relacionamentos com as pessoas, né? Por quê? Porque tocando violão, lecionando, me apresentando, divulgando o instrumento, etc., isso fez com que eu me relacionasse mais com as pessoas me conhecessem, né? E ainda hoje é o foco principal do relacionamento que eu tenho, né? Então eu posso dizer que eu sou muito feliz com o violão, né? E ele fez parte da minha vida e vai fazer parte até o final, tenho certeza disso. 25 anos atrás, você estava com 10 anos e começou a tocar violão. Gostaria que você contasse como foi o primeiro encontro com o instrumento e também seu percurso até chegar na faculdade.
Bom, então, o meu percurso até chegar na faculdade... Então, eu comecei tocando violão na igreja, na verdade, né? Eu comecei tocando flauta doce, né? Depois eu passei para o bandolim. Daí eu toquei por um breve período de violão popular, né? Vendo o meu irmão tocando, né? E depois eu comecei, então, no violão erudito, propriamente dito, né? Numa escola que tinha perto de casa, né? Em 1982. Eu tinha 10 anos de idade, né? Então, eu estudei durante 5 anos com o professor Carlos Fernandes, né? Que... Depois ele me indicou, né, para estudar no conservatório, para ter um diploma, né? Eu achei até interessante porque eu, na verdade, eu não queria deixar de fazer aula com ele, né? Mas ele falou, não, pega um diploma que é interessante. Daí eu fui estudar no Conservatório Musical Mário de Andrade, conservatório que tem ali em Pinheiros, né? Eu estudei com o Levi Harzer. Né? O Levi foi muito importante para mim porque ele que me apresentou o Ronel Simões, ele que falou sobre o Segovia, sobre... o Julian Brim, enfim, foi uma pessoa que me deu muito apoio nesse sentido também, como o Carlos também, né? Aliás, o Carlos ele tinha sido aluno do Rastelli, né? E depois disso, eu me formei então no conservatório, né? E daí que eu fui estudar com o Fábio Zanon, que foi a pessoa mais importante da minha vida musical, né? O Fábio me ajudou sempre muito, né? É uma pessoa que eu admiro muito também, bastante, um dos grandes violonistas no mundo inteiro, né? E com o Fábio eu estudei só durante 1 ano com ele, em 1990, exatamente, de fevereiro a dezembro. Mas eu posso dizer que foi um ensinamento muito intenso, né? E muito prazeroso, acima de tudo, né? E daí eu entrei, então, na faculdade, né? Eu comecei fazendo uma faculdade com o Sidney Jimenez, que foi um aluno do Henrique Pinto, né? Eu estudei durante 1 ano com ele numa universidade lá no leste na região leste de São Paulo, só que essa faculdade fechou, né? E daí então eu fui estudar com o Giacomo Bartoloni na Unesp, né? Eu fiz o vestibular lá. O Giacomo, ele também foi uma pessoa muito importante, né? Eu estudei durante 4 anos com ele, fiz todo o bacharelado, né? E depois do Giacomo eu fui me especializar na Inglaterra, né? Eu estudei com um aluno do Julian Brim chamado Robert Brightmar. Também foi um professor excelente, excepcional, né? O Brightmar, ele me colocou meus pés no chão, né? Num momento que eu acho que era bem importante para mim, né? E, enfim, me fez me conhecer melhor também como pessoa e como violonista, né? Então, ou seja, eu fiz toda a carreira acadêmica, né? Eu não pulei nenhuma etapa e eu acho que isso só ajudou na minha formação. E eu acho que foi muito bom mesmo. Bacharel em violão, especialização em violão erudito e mestrado em musicologia. Esses cursos, Gilson, são uma cadência conclusiva ou uma meia cadência na sua vida? Então, os meus interesses sempre foram, principalmente de crescer como pessoa, né? Ser um ser humano melhor, né? Eu sempre foquei nisso, né? Então, e eu sempre gostei muito de estudar, né? E eu sempre me remeti muito aos clássicos, né? Desde a literatura, né? Eu gosto muito do Charles Dickens, do Júlio Verne, essas coisas. Sempre vi os filmes também. Aliás, eu sou um cinéfilo, né? Adoro cinema, eu vejo um filme por dia, pelo menos. E também me remonto muito aos clássicos, né? Então, eu acho que o mestrado que eu fiz, a pós-graduação, todo foi realmente uma etapa, né? Eu pretendo sim fazer um doutorado, né? Aliás, um tema que eu gostaria de fazer seria uma bibliografia do violão. Eu já fiz vários temas, aliás, né? E vários projetos, né? Acho que a coisa que eu mais fiz na vida foi projeto, assim, né? Tanto de concursos, festivais, de pesquisa, etc., né? Mas, fora isso, né? Eu também tenho alguns interesses mas eu pretendo fazer isso por fora, claro, né? Mas, por exemplo, eu gostaria muito de estudar línguas, né? Ter mais conhecimento de outras línguas, né? Eu falo razoavelmente bem o inglês, o espanhol, né? Eu queria conhecer mais, por exemplo, o italiano também, o francês eu leio até que bem, e alemão também, que eu não sei nada, né? Eu gostaria de conhecer mais línguas, né? Eu gostaria também, por exemplo, de conhecer melhor assuntos relacionados a direito, né? Os direitos que a gente tem aqui no Brasil, né? O que a gente pode fazer, né? Mas principalmente acho que o grande interesse que eu tive nos últimos tempos foi a filosofia oriental mesmo, que aliás eu procuro fazer um link junto com o violão, né?
o método que eu estava escrevendo, eu tentava unir um pouco dessa filosofia com os ensinamentos de violão, né? Então, eu acho que dá para fazer uma coisa interessante nesse sentido.
Ouvimos Elegia e Vivo, de Marco Siqueira. A interpretação foi do nosso entrevistado, Gilson Antunes. Esta é uma gravação demo inédita do Gilson. Gilson, você vem pesquisando sobre a história do violão no Brasil já há algum tempo. Gostaria que você comentasse um pouco a respeito e nos dissesse se tem algum livro vindo por aí. Então, eu comecei a fazer já, na verdade, muitas coisas que eu não terminei, né? Por falta de tempo ou alguma outra coisa assim, né? O livro sobre a história do violão, por exemplo, eu já comecei a fazer um, né? Eu cheguei até, inclusive, a separar por capítulos, né? E tentar publicar na revista Violão Pro, mas parece que eles não quiseram, né? Que ficava muito grande e coisa em capítulos acho que não interessou muito, né? Mas, por exemplo, eu comecei a fazer também um dicionário de violonistas brasileiros, né? Aliás, eu tenho os verbetes separados, muitos deles já estavam feitos, né? Mas isso há uns 5 anos atrás, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, o que eu não consegui fazer muito assim, eu procuro suprir fazendo artigos, né? Publicando na Violão Intercâmbio, no Violão Pro, ou qualquer outra revista, assim, ou mesmo em sites pessoais, alguma coisa assim, né? Bom, a respeito de pesquisa, eu acho que é fundamental, tá? E eu incentivo muito isso através dos projetos que eu faço, né? E, por exemplo, o seminário que eu organizo, que é o Vital Medeiros, eu sempre chamo pesquisadores, né, ou pessoas que estão fazendo alguma pesquisa sobre violão, direcionada, né? Eu chamo essas pessoas para dar uma palestra sobre o que eles estão fazendo, né? É bom para a pessoa, né, que ela aumenta o currículo dela acadêmico, né? É bom para quem está assistindo, né? E como a pessoa já está fazendo uma coisa direcionada, né? Acredito eu que tenha informações que, enfim, são mais difíceis de serem encontradas, né? Com relação a livros, né, eu já teve uma proposta de lançar a minha dissertação de mestrado, né, e fazer algumas mudanças e lançar um livro sobre o canhoto, né? Eu pretendo fazer isso, sim, né? E a história do violão do Brasil também, eu pretendo fazer, nem que seja algo conciso, assim, ou pelo menos tentar organizar um livro em que várias pessoas façam alguns capítulos, né? Chamar pessoas que sabem mais alguns capítulos e tentar organizar alguma coisa assim. Eu acho que dá para fazer um livro bem legal sobre a história do violão, né? E, enfim, a minha tese de doutorado eu pretendo um dos projetos, né, fazer uma bibliografia do violão brasileiro, né? Eu acho que vai abrir um leque grande para os pesquisadores, né? E também um livro sobre a história social do violão. Acho que dá para fazer alguma coisa assim que pode ficar bem interessante. Vamos torcer, né, para que em breve você venha publicar seus livros, o que com certeza só vai enriquecer a nossa literatura violonística. Bom, você é professor de violão da Universidade Federal da Paraíba. Como você vê o ensino de violão nas universidades federais do Brasil? Você mudaria alguma coisa, Gilson? Caso positivo, o que você mudaria e por quê? Bom, então, eu sou professor da UFPB, né, desde 2004, né? Bom, em geral, pelo que eu costumo ver no Brasil, assim, eu já toquei em várias universidades federais, eu conheço várias delas, né? E é aquele velho problema, né? Falta de recurso, falta verba, tem funcionários mal remunerados, os professores também, né? Decaiu muito a remuneração que eles tinham, né? O espaço físico
dá até pena, assim, né? E não só na UFPB, vários outros lugares também. Uma ou outra universidade federal possui já um espaço melhor, tipo a UFRN, por exemplo, tem um espaço físico bem interessante, né? Mas, enfim, é um problema, né, político, né, eu acho, né? Quando começarem a resolver isso, né, a questão financeira, a questão do espaço físico vai melhorando cada vez mais, né? Mas eu acho que várias universidades estão mudando para melhor, principalmente com a mudança ou a aquisição de professores novos, né? Que está dando um gás novo, né? Enfim, pessoas que têm ideias e um pique novo para fazer as coisas, né? Isso acho que está dando meio que uma mudança, assim, né? E os professores mais antigos, assim, deram já a contribuição deles, continuam dando, né? E esses jovens só têm a acrescentar, né? Eu, particularmente, procuro fazer na UFPB o que eu encontrei na Guildhall School of Music and Drama, onde eu estudei lá em Londres. Eles fazem um curso bem direcionado ao violão, né? E, enfim, o violonista não chega lá apenas ter uma hora de aula e vai embora, né? Ele tem aula de violão, a gente tem um encontro semanal que a gente comenta sobre várias coisas, sobre história de violão, técnica. A gente faz uma análise crítica de CDs, de DVDs, esse tipo de coisa assim. Há uma interação grande, né? E os alunos, como são aulas em conjuntos que nós fazemos de quinta-feira, além das aulas individuais, né? Os alunos podem ter um leque grande de opções, né? A gente faz audições semanais para os alunos irem acostumando a tocar em público e o resultado está sendo bom, né? E, enfim, eu acho que a mudança que eu faria, eu já estou fazendo na UFPB, né? E eu estou vendo que vários professores em outras universidades também estão fazendo umas mudanças que eu acho que está dando bons frutos para os violonistas que estão cursando essas universidades.
Esta foi Alvorada de Estrelas, de Américo Jacomino, o Canhoto. Ao violão, Gilson Antunes. Esta gravação do Gilson ela está no CD Obras para Violão de Américo Jacomino, o Canhoto. Este CD foi gravado em 2003. Gostaria que você falasse um pouco sobre cada um dos 3 CDs que você gravou e também sobre o próximo. Então, eu tenho muito orgulho das gravações que eu fiz, né? Muitas poderiam ter ficado melhores, né? Mas, enfim, no momento que eu gravei, eu acho que eu dei o máximo que eu pude e são gravações que, enfim, eu acho que ajudou a contribuir muito com o violão do Brasil, né? Eu fiz um CD com o trio de violões de São Paulo, né? Esse trio ele foi formado por mim, pela Terezinha Prado e pelo Ricardo Marui. A gente fez um CD só com músicas originais para 3 violões, né? Que muitas pessoas achavam que a gente não ia encontrar um repertório. Na verdade, a gente encontrou um repertório inteiro e ainda nós deixamos peças de fora, né? Foi lançado pela gravadora Paulus e é um CD que eu tenho bastante orgulho, assim, ficou interessante pelo repertório, né? O primeiro CD solo que eu gravei foi Music for Guitar by Young Brazilian Composers. O título é em inglês mesmo, porque eu visei muito lançar esse CD para fora do Brasil para divulgar esses compositores. Então eu distribuí ele para tudo quanto é lugar, assim. Esse CD eu tenho muito orgulho mesmo. Foram gravadas peças dedicadas a mim, né, por compositores que na época estavam estudando na USP, Unesp, Unicamp, que tinham se formado já, né? Mas eu percebi que tinha uma grande quantidade de jovens compositores muito bons, que estavam com boas ideias a respeito do instrumento, né? Então muitos deles fizeram essas peças para mim, outras eu encomendei. E, enfim, eu acho que é um CD bem interessante, né? Que mostra que, enfim, nos anos 90 tinha muitas pessoas compondo para violão e essas peças, muitas delas não ficariam tão divulgadas, né? Daí, outro CD que eu gravei foi Obras para Violão de Américo Jacomino Canhoto, que foi, na verdade, meio que uma conclusão da minha dissertação de mestrado sobre o início do violão solo no Brasil. E como o Canhoto foi o principal nome, né, eu resolvi fazer um CD com obras dele, né? Foi um CD que eu gravei numa noite, né? Eu cheguei no estúdio, gravei tudo decore e saí, assim, porque eu já tinha estudado tanto e eu tinha tirado de ouvido essas músicas, né? E também é um CD que eu considero muito interessante, né? Eu tenho muito orgulho dele também. E eu participei de algumas coletâneas, né? A primeira delas se chamou Solos, que na verdade foram 3 discos, né? Que o trio de violões de São Paulo colocou algumas faixas, né? Que era para ser, na verdade, um CD só do trio, né? Com peças barrocas, né? Em seguida, eu participei do projeto 10 anos de violão intercâmbio. Eu gravei uma peça do Edmundo Villani Cortes, que, enfim, eu acho que é interessante, porque é uma peça boa de um compositor dos mais tocados atualmente, né, do Brasil, e fez uma peça interessante chamada Fauna e Flora, né? E eu participei também do projeto Violões do Brasil, né, que é um projeto que teve um livro, um DVD e um CD. Eu gravei uma peça do Antônio Giacomino, que não tem nenhum parentesco com o Canhoto, né? Mas para ajudar a divulgar também esse compositor do começo do século XX, né? Além de uma peça do Canhoto, né? E fora isso, teve 2 projetos que eu abortei, né? Que um foi sobre peças do século XIX, que eu separei algumas peças pouco tocadas, né? Que realmente eu não estava tocando de uma maneira satisfatória, na minha opinião, na época, para registrar isso, né? E o segundo foi... Há 2 anos atrás, eu gravei a obra integral de Bach, foi um CD duplo. Mas, mesmo durante a gravação, eu percebi que não estava tão legal também, assim, né? Então, na verdade, acabou ficando uma demo, né? Um CD demo, né? E, enfim, quanto mais velho eu vou ficando, acho que eu vou ficando mais perfeccionista. Mas acho que é uma coisa boa, né? Porque ouvindo esses projetos abortados, né? Que hoje, assim, eu realmente não ia ficar satisfeito, né? Então... pelo menos eu estou muito satisfeito com tudo que eu já lancei, que eu gravei e foi lançado, né? Então, enfim, e os próximos projetos que eu tenho seria fazer um CD com obras de compositores do início do século XX, contemporâneos ao Canhoto. E o Music for Guitar, o volume 2, né? Eu já tenho várias outras peças, né? Que também fizeram para mim, que dá para preencher outro CD muito bom, assim, tão bom quanto o primeiro.
Da obra Expressões Brasileiras, ouvimos o primeiro movimento Batuque, de Silas de Oliveira. A interpretação foi do trio de violões de São Paulo, que é composto por Ricardo Marui, Terezinha Prada e o nosso entrevistado, Gilson Antunes. Gilson, a partir do ano de 2000, eu pesquisei através da internet rádios em todo o mundo que têm programas sobre o violão. Encontrei diversos programas com 10, 24 e até 26 anos no ar. Aqui no Brasil, você contribui para o brilhante trabalho que o Fábio Zanon realiza com o seu programa de rádio sobre o violão. Como você vê esta forma de divulgação, conhecimento e informação sobre o violão? Então, eu já tive um projeto, na verdade, a Terezinha Prada me chamou, parece que tinha uma pessoa na Rádio Cultura querendo fazer um programa de violão para a rádio. A gente chegou a fazer um projeto, né, mas acabou não dando certo na época, a Rádio Cultura estava passando por uma de suas várias crises, né, e... Enfim, há um tempo atrás, eu estava lá em Ourinhos, né, no interior de São Paulo, e daí o Fábio Zanon me ligou. Daí ele falou que pediram para ele fazer um projeto sobre o violão no Brasil, né, e ele não tinha tanta ideia assim, de como fazer, né, e se eu podia rascunhar alguma coisa. Né. Como eu já tinha feito também esse projeto anteriormente, eu rascunhei ele assim, eu sentei no computador e fiz em 1 hora o projeto. Então eu enviei para ele. E acabou que está sendo um programa, né, o Violão com Fábio Zanon, né, transmitido pela Rádio Cultura FM de São Paulo, um programa que eu acho que é histórico, assim, né, o Fábio pegou aquele projeto, né, ele realmente colocou muita coisa fantástica, né, ele tem uma erudição impressionante, né, e, enfim, as ideias dele são todas ótimas, e acabou ficando um programa muito bom, né, que eu me orgulho de ter ajudado a fazer. Né? E eu acho que esse programa também ele foi muito ajudado pelos fóruns que tem na internet, pelos blogs, o bate-boca, né? Essas pessoas ajudaram também na divulgação desse projeto, né? E, enfim, tiveram outros programas na rádio, né? Acho que um pioneiro que teve foi o do Ronel Simões, né? E, aliás, uma das raridades que eu tenho na minha casa são os roteiros desse programa, né? Eu fui na casa do Ronel, eu acho que ele ia jogar fora, até eu acabei guardando comigo, né? E, enfim, a rádio, em geral, eu acho que é um meio de comunicação excepcional e está sendo muito ajudado também pela internet, né? Então, aliás, esse teu programa também eu considero histórico, né? Eu parabenizo novamente, né? Um programa fantástico. Obrigado, Gilson. O programa do Fábio Zanon realmente é uma pérola. Mas e você, Gilson? Você pensa em ter um programa de rádio ou televisão um dia? Se sim, como seria? Então, o programa de rádio, na verdade, eu já me contento com esse programa que o Zanon está fazendo e que eu ajudei, né? Se tivesse outra oportunidade, claro, eu gostaria de fazer, mas seguiria mais ou menos essa linha, né, desse projeto. Né? O TV já é mais difícil, né? Acho que não depende só da gente, mas caso tivesse oportunidade, acho que seria fantástico, com certeza, né? E seguiria essa linha de entrevistas, recitais, né, com violonistas de todas as gerações, né, sem nenhuma distinção, assim, né? Aliás, já teve um programa, pelo menos, né, na TV Cultura de São Paulo, isso no começo dos anos 70, se não me engano, no final dos anos 80, dos anos 60, o Ronel chegou a falar para mim, que tocou a Maria Elisa São Marcos, tocou o Barbosa Lima, o Paulinho Nogueira. Aliás, tem que procurar pesquisar nos arquivos da TV Cultura que eles devem ter lá, né? Aliás, chegou até a ter um concurso transmitido pela Rede Globo, né, no final dos anos 70. Também precisaria procurar isso daí. Né? Mas eu acho que, por exemplo, se tivesse um programa na internet, como se fosse um programa de televisão, né, seria interessante, porque
ficaria uma maneira até mais prática de se fazer, né? E, enfim, é uma questão a se pensar, fazer um programa de televisão, mas assim no formato de internet, por exemplo. Da obra Expressões Brasileiras, de Silas de Oliveira, escutamos o segundo movimento, Seresta. A interpretação foi do trio de violões de São Paulo, que tem aí como integrantes a Terezinha Prada, Ricardo Marui e Gilson Antunes, que é o nosso entrevistado deste programa. Vamos falar agora sobre a técnica do violão. Abel Carlevaro, em seu livro Escuela de la Guitarra, diz que preferia pensar 1 hora do que estudar 6, 8 ou 10 horas. Gostaria de saber sua opinião sobre esse pensamento do Carlevaro e o que você acha que o estudante deve fazer para conseguir uma boa técnica. Então, eu acho que toda pessoa que fala, assim, ou pelo menos a grande maioria, né, fora as exceções, claro, né, as pessoas que falam que não precisa estudar tanto violão assim, eu acho que algum dia já estudaram, né, mesmo o Glenn Gould, né, que ele era um dos adeptos, né, ele falava que não estudava piano, né, sentava e tocava. Mas acho que ele deve ter tido uma grande quantidade de horas ali de estudo quando ele era criança, né, na formação dele, né? Eu sempre falo para os meus alunos estudarem muito violão, né? Pelo menos 3 horas, né, bem focadas, né? Como diz o Edelton Gloiden, né? Eu sou um adepto da técnica pura, né? Eu faço todos os dias e sempre peço para os meus alunos fazerem técnica pura, né? Por volta de 30 minutos, alguma coisa assim. Cada um vai saber o tempo necessário, né? E, enfim, o próprio Carlevaro, ele fez tantos livros de técnica, né? Enfim, ele deve ter estudado muito, deve ter passado para os alunos dele estudarem muita técnica também, né? E, enfim, a pessoa vai ficando mais velha, com mais experiência, ela vai acabar achando outros caminhos, né? Para se fazer a parte musical, né? Sem depender tanto dessa parte técnica que ela já adquiriu durante anos de estudo, né?
Mas eu acho que a pessoa tem que estudar bastante, sim, né? Eu sempre incuto isso nos alunos, eu procuro estudar muito também, e claro, não só violão, né? Mas eu acredito que a pessoa pode ser um grande músico, um grande artista, se ela tiver uma cultura geral grande, né? Então, não é só com violão na mão, né? Mas realmente estudar muito música, sempre tem o que aprender, história da música, teoria, etc. Né? Então, enfim, estudar bastante, essa é a dica que eu dou. Da obra Expressões Brasileiras, ouvimos o último movimento, Samba, de Silas de Oliveira. A interpretação foi do Trio de Violões de São Paulo, que é composto por Ricardo Marui, Terezinha Prada e o nosso entrevistado, Gilson Antunes. No questionário para o Dicionário de Música Instrumental Brasileira, você responde a questão sobre o que você gosta de ouvir, dizendo que seu principal hobby é ouvir o rock dos anos 60 e 70. Essa resposta me chamou a atenção porque eu, antes de estudar música, toquei uma banda de rock and roll que tinha como preferência no repertório as músicas dos Beatles e também de Elvis Presley. Gostaria que você comentasse um pouco sobre esse seu gosto musical e aproveite, Gilson, para citar alguns violonistas de sua preferência. Então, os meus gostos musicais, na verdade eu gosto de tudo que é bom, né? Mas para não ser tão geral assim, as minhas duas preferências sempre foram a música erudita e o rock, né? Enfim, o rock, acho que eu cresci ouvindo isso e acabou marcando até hoje, né? Na verdade, música erudita eu toco desde os 10 anos de idade, né? Eu já comecei no violão erudito, né? Então, a música erudita e o rock fizeram parte da minha vida e acho que é por isso que eu tenho essa preferência, né? Mas, por exemplo, no rock, né, os dois primeiros discos que eu escutei, né, foi um do Uriah Heep, né, o Return to Fantasy, e outro do Led Zeppelin, o Presence. Realmente marcaram a minha infância e moldaram mais ou menos o meu gosto musical, né? Depois eu acabei ouvindo o The Game, do Queen, e uma coletânea do Peter Frampton. Aliás, eram dois artistas que estavam se apresentando no Brasil naquela época, né? E quando eu comecei a gostar de rock, por exemplo, o Led Zeppelin existia ainda, né? Foi em 79 que eu comecei a ouvir, 1979. E, enfim, eu devo ter em casa mais ou menos uns 10 mil discos, né? Eu coleciono, né? E eu gosto muito de ouvir, e acho que 80% é de rock mesmo, né? E o resto é de violão, de música erudita, música popular, etc, né? Enfim, de violonistas, o que me marcou muito mesmo foram o Segovia, né, o William Breen, o John Williams e o Du Abreu. Acho que são esses quatro que realmente marcaram muito a minha vida, né?
Principalmente o Segovia tocando a chacona, né? Parece um lugar comum, né? Acho que essa chacona do Segovia inspirou metade dos violonistas, assim, mas realmente marcou muito a minha vida, esse disco, a Bar Recital do Segovia. Recital, né? Depois teve do Julian Bream, né? O primeiro disco que eu ouvi dele foi aquele que ele toca os 5 Prelúdios do Villa-Lobos de um lado e Torroba do outro. Também marcou muito a minha vida. O primeiro disco do John Williams, que foi lançado no Brasil. E as gravações do Du Abreu também, né? E atualmente são vários violonistas bons, né? Mas eu vou citar 3 britânicos, né? Que eu acho que meio que seguem uma linha que já aberta pelo Bream, né? Apesar de uma maneira diferente, né? Mas, enfim, o Paul Galbraith, eu acho um gênio do violão. O Jonathan Litchfield, que está nos Estados Unidos, eu acho um gênio do violão também. E o Graham Devine, que é um jovem violonista britânico, né, também, que eu acho que atualmente é uma das pessoas que está gravando melhor, né? Então é mais ou menos isso, o meu gosto, mas, enfim, eu gosto de tudo que é bom, né? Sem preconceito. De Ricardo Cardim, ouvimos Temperamentos. No violão, Gilson Antunes. Essa gravação do Gilson, ela está no seu CD gravado em 2000, intitulado de Music for Guitar by Young Brazilian Composers.
Gilson, como você avalia a sua carreira nesses 25 anos de violão? Então, avaliando a minha carreira, eu realmente só tenho a agradecer, né? Eu tenho uma posição que realmente privilegiada, né? Que nem quando eu converso com o Henrique Pinto, ele fala, né? Pô, a gente realmente é feliz porque a gente vive do que gosta de fazer, né? Então, ou seja, a minha vida inteira eu comecei a trabalhar aos 16 anos, né? E desde os 16 anos eu só fiz duas coisas. Eu dei aula e eu toquei, né? Então, eu tenho essa profissão, né? Desde sempre, né? E eu sempre foquei, na verdade, eu tive alguns focos na minha carreira, né? Principalmente 4 que eu poderia citar, né? Que foi a divulgação do repertório existente, né? E a ampliação também desse repertório, né? Em especial de compositores brasileiros, né? Esse seria o primeiro foco. O segundo, né? Promover e agitar o violão, né? O meio violonístico através de festivais, concursos, esse tipo de coisa assim. O terceiro foco seria a pesquisa da história do violão, né? Através do quê? De palestras, de artigos, de revistas, livros, esse tipo de coisa assim, né? E o quarto foco seria em termos da didática mesmo, né? Lecionar o violão de uma forma a incutir nos alunos, né? A importância desses assuntos que eu acabei de citar, né? Enfim, a minha carreira eu fiz toda meio que baseado nisso, né? Ou seja, eu gravei sempre um repertório inédito, né? Eu criei alguns projetos como o Concurso Musicales, né? O Vital Medeiros e o Festival de Música de Ourinhos, né? Para ajudar e agitar o violão, né? Eu escrevi vários artigos para Violão Pro e para Violão Intercâmbio, além de outros lugares que eu publiquei, jornais, né? Esse tipo de coisa assim. E eu procuro fazer na UFPB o que eu aprendi na Guildhall, né? O que seria um curso ideal de violão, né? Eu não sei se eu estou certo ainda, né? Mas, enfim, eu pelo menos estou tentando fazer alguma coisa assim, né? Com relação a recitais, eu já dei recitais bons, já dei recitais ruins também, né? Como todos, né? Mas, enfim, eu estou cada vez mais exigente comigo mesmo, né? E procuro fazer da melhor maneira possível, né? Enfim, no geral, eu acho que eu já contribuí de alguma forma, né? Para o desenvolvimento do violão. E eu fico feliz por isso.
Escutamos Festa na Fazenda, de Antônio Giacomino. A interpretação foi de Gilson Antunes. Esta gravação está no CD Violões do Brasil, onde tem o Gilson Antunes e outros violonistas. Projetos para o futuro, Gilson. Então, projeto para o futuro eu tenho vários, na verdade, né? Mas eu quero fazer meu doutorado logo, né? Com um desses temas que eu já falei, né? Que seria uma bibliografia do violão brasileiro, que a partir desse tema dá para se fazer vários outros, né? E a história social do violão no Brasil, que também acho que dá para se fazer outros temas a partir daí. Eu fiz vários outros projetos, na verdade, né? Que eu acabei cedendo para outros alunos, né? Eu fiz um sobre a obra para violão do Camargo Guarnieri, outro sobre a obra para violão do Cláudio Santoro, né? Enfim, mas para continuar assim, eu quero fazer uma associação violonística inicialmente na Paraíba, tá? E posteriormente em todo o Nordeste, né? E que acho que vai ajudar muito o violão nessa região do Brasil e que pode também fazer um intercâmbio maior com os outros lugares, né? Eu quero continuar priorizando também um intercâmbio latino-americano no Seminário Vital Medeiros, né? E acho que isso também vai abrir muitas portas para os violonistas do Brasil com relação à América Latina inteira, né? Eu pretendo continuar escrevendo sempre, né? Na verdade, eu escrevo um artigo por mês desde 1993, quando eu comecei a fazer os artigos para o violão intercâmbio, né? Então, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? E acho que também dá para ajudar bastante com esses artigos, né? Enfim, eu quero me aperfeiçoar mais na informática também, né? Para me beneficiar principalmente da internet, né? Que eu acho que é um mundo novo aí, né? Que dá para se fazer um site bem feito e sem depender de outra pessoa, né? Então, tem esses 2 CDs que eu quero fazer também, o de compositores do começo do século XX e outro de compositores contemporâneos, jovens, né? Enfim, quero publicar as partituras do Canhoto e também desses jovens compositores. Talvez eu faça desses jovens compositores no meu site, que eu vou lançar, né? E, enfim, para continuar lecionando e tocando, né? Que é o que eu sempre fiz, né? Na verdade, desde sempre, né? Gilson, chegamos ao final da nossa entrevista. Quero que saiba que foi uma enorme alegria e satisfação poder conversar um pouco com você. E também quero que saiba que este programa está de portas abertas para você, ok? Diga agora o que quiser e muito obrigado por ter me dado esta honra de lhe entrevistar. Então, eu queria agradecer, Thales, muito obrigado pela entrevista, tá? E parabenizá-lo pelo esse trabalho fantástico que você está fazendo na rádio, tá? É um programa que eu acho muito bom mesmo, tá? E eu tenho certeza que esse programa está ajudando, né, na evolução do violão no Brasil, né? E você está fazendo um trabalho ímpar nesse sentido, tá? Então, parabéns pelo programa e obrigado. No site do programa você vai encontrar o contato do Gilson, entre outras informações, www.mundoviolão.hpg.com.br. A você, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Você acabou de ouvir O Mundo do Violão. Produção e apresentação do professor e violonista Thales Guimarães.